Fala galera que acompanha o futebol goiano, um abraço para vocês, especialmente para você atleticano que está aí na expectativa do jogo desta terça-feira entre o Atlético e o CRB, jogo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, jogo que pode dar ao Atlético a liderança da competição. O Atlético hoje é o segundo colocado com 25 pontos, o CRB é o oitavo com 20. Como o Bragantino não joga hoje, o Bragantino que é o líder da competição só vai jogar na sexta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Atlético sabe que se vencer estará na liderança da competição, pelo menos até a próxima sexta-feira. Mas antes da gente entrar no jogo de hoje, especificamente no jogo de hoje, vamos conhecer aqui a história do jogo entre Atlético e CRB. Aí estão os números. Foram apenas 6 partidas, eles nunca empataram. O Atlético ganhou 3, o CRB ganhou 3, ou seja, bem dividido, né, o retrospecto. E o CRB leva vantagem nos gols. O Atlético marcou 7 e o CRB marcou 10. Aqui em Goiânia foram 3 partidas, com 2 vitórias do Atlético e uma vitória do CRB. Os confrontos aí entre essas duas equipes são bem recentes. O primeiro jogo entre Atlético e CRB foi em 2015. Todos os jogos entre eles sempre foram pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas em 2015 é que eles começaram aí a se enfrentarem por esta competição nacional, né? Até então nunca havia acontecido um jogo entre esses dois times. E neste primeiro jogo, que foi no dia 28 de julho de 2015, o Atlético ganhou por 1-0 no Serra Dourada. O Atlético também ganhou o último, em agosto do ano passado, lá no estádio Antônio Ascioli, também por 1-0. Então, inclusive essas foram as duas vitórias do Atlético sobre o CRB jogando aqui em Goiânia, né? A outra vitória foi lá no estádio Rei Pelé. Inclusive vou relembrá-la para você atleticano. Aquele jogo era o jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2016. O Atlético foi campeão daquela competição e essa vitória foi importante, né? O Atlético venceu o CRB de virada e conseguiu aí se aproximar do acesso. Naquele dia o técnico Marcelo Cabo colocou o Atlético em campo com Clever, Matheus Ribeiro, Marlon Lino, depois do Ricardo Silva e Romário, Michel, Pedro Bambu, Lucas Crispim, que saiu para a entrada do Kaique, e Luiz Fernando, que deu lugar ao Marquinho, e na frente o Gilcinho e o Júnior Viçosa. Dois jogadores aí daquele elenco, ou que participaram daquele jogo, estão aí no elenco atleticano, né? Gilcinho e Pedro Bambu. Mas a tendência é que ambos fiquem no banco de reserva neste jogo de hoje. Marcelo Cabe, Guilherme e Romário estão lá no Vila Nova, Júnior Viçosa no América Mineiro, Luiz Fernando no Botafogo, todo mundo espalhado aí pelo futebol brasileiro. Só o Lino que encerrou a sua carreira. Beleza? Essa foi aí a história do jogo entre Atlético e CRB. Agora vamos focar neste jogo de hoje. Eu vejo o Atlético favorito e é natural esse favoritismo de uma equipe que vem bem no seu estádio, no estádio Antônio Ascioli. O Atlético só perdeu um jogo lá este ano, que foi para o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas este não é daqueles jogos favas contadas, pelo menos eu não vejo assim. O CRB é um time competitivo, é um time que tem um desempenho parecido dentro e fora de casa. Na última rodada teve uma grande oportunidade de se aproximar ali do G4, mas desperdiçou, perdeu em casa para o Cuiabá e aí acabou estacionando nos 20 pontos, né? A torcida, a imprensa, todo mundo lá contava com a vitória sobre o time mato-grossense para chegar aos 23 pontos. E 23 pontos hoje é a pontuação do Botafogo de Ribeirão Preto, que está aí na zona de classificação, né? O quarto colocado. Então o CRB perdeu a oportunidade de ter pelo menos a pontuação. E se ele tivesse vencido o jogo contra o Cuiabá, o CRB estaria hoje na quarta colocação. Então foi muito frustrante para o CRB aquela derrota em casa para o Cuiabá. Mas mesmo assim é um time perigoso, comandado pelo Marcelo Chamusca, ex-treinador do Atlético, treinador que vem fazendo bons papéis aí na Série B, né? Esteve no Ceará e agora está lá na equipe do CRB. Marcelo também já trabalhou no time do Fortaleza, entre outros.
Então o Atlético deve ter cuidado. Cuidado por conta deste adversário, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dele, sobre os times, a forma de jogar, mas também cuidado devido ao desempenho do Atlético. O Atlético vem bem na competição, os números deixam isto muito claro, mas o Atlético tem oscilado, inclusive dentro do próprio jogo. Os últimos 2 jogos no estádio Antônio Ascioli são uma prova clara disso. Contra o Botafogo, um primeiro tempo muito bom, vencendo por 1-0. No segundo tempo permitiu a virada do time paulista, especialmente em falhas de marcação. Neste jogo, o último contra o Operário, um primeiro tempo muito ruim do Atlético, teve com o jogo praticamente perdido, porque virou para o intervalo perdendo por 2-0, mas no segundo tempo mostrou um poder de reação muito grande e venceu por 4-2. Mas o Atlético precisa reencontrar a sua estabilidade, especialmente jogando aqui no estádio Antônio Ascioli. Evidentemente que a necessidade impõe o Atlético sair para o jogo, né, buscar um pouco mais o jogo, mas mesmo assim você precisa ter os cuidados defensivos contra essas duas equipes. A defesa do Atlético deixou a desejar e por isso o Atlético perdeu um jogo e esteve próximo, até próximo de perder o outro. Não perdeu graças a uma reação fantástica, mas essas reações não acontecem todos os dias. Então o Atlético ele tem essas duas dificuldades para esse jogo de hoje. Um adversário perigoso e ele também, que tem tido essas atuações que variam muito dentro de um próprio jogo. Mas ainda assim, eu acredito que o Atlético vai reencontrar o seu equilíbrio e tem boas possibilidades de vencer o CRB nessa noite no estádio Antônio Ascioli. O técnico Wagner Lopes, ele conta com o retorno do Jonathan, que cumpriu suspensão automática. Por outro lado, perde o Nicolas, que é um jogador que está suspenso pelos 3 cartões amarelos, né? Volta um lateral, o direito, perde o esquerdo. E o Moacir, que tinha dado ali uma possibilidade, né? O CK, que o pessoal fala, de alto, existe um risco dele talvez se lesionar, um risco maior dele se lesionar muscularmente lá contra o Londrina, foi poupado, mas hoje retorna ao time no lugar do Pedro Bambu. Na lateral esquerda, o Moraes deve ter a primeira oportunidade dele neste Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que o Moraes vai se sair, né? Porque o jogador não joga desde o Campeonato Goiano. Eu vou até checar aqui, mas se eu não me engano, o último jogo que o Moraes fez ainda foi ele nem participou das finais do Campeonato Goiano, né? Só um minuto aqui, já que eu vou trazer para vocês aqui qual foi a última partida do Moraes pelo Atlético nesta temporada. O Pedro Raul, jogador que voltou a marcar depois de 10 jogos, isso é muito importante, porque dá tranquilidade ao jogador, dá mais confiança. Então a sombra do Rodrigo Rodrigues já está fazendo efeito, né? Ele conseguiu aí fazer com que o Pedro Raul melhorasse o seu desempenho. Vamos ver aqui o Moraes na temporada, o último jogo do Moraes, ele participou daquele amistoso, né, contra o Vasco. Mais jogos oficiais, o último jogo dele foi pela Copa do Brasil, no dia 4 de abril, o jogo em que o Atlético venceu o Santos aqui no estádio Antônio Ascioli, ou seja, em um jogo oficial, o Moraes não participa há 4 meses. E isso pode ser preocupante, né? Porque o jogador sofre aí com o ritmo de competição, especialmente. Nem é com o ritmo de jogo. Porque o treino ele te dá uma boa balização do ritmo de jogo, mas do ritmo de competição mesmo, que é aquele embate muito mais pegado, uma pressão psicológica que é muito maior do que a do treino. O Moraes não passa por isso há 4 meses. Tomara que o garoto se saia bem neste jogo de hoje diante da equipe do CRB. Agora vamos fazer um raio-x deste time do CRB, do técnico Marcelo Chamusca. Ele tem problemas sérios para o jogo de hoje. Primeiro, não conta com nenhum de seus 2 goleiros. O Fernando Henrique está com lesão muscular e o Edson Marden tem uma lesão no joelho. Então o garoto Vinícius Silvestre vai atuar pela primeira vez nessa temporada. E isso pode ser um fator que favoreça o Atlético, o jogador intranquilo, o goleiro
normalmente precisa muito de confiança, então uma primeira bola ali ela pode ser fundamental para o Atlético se aproveitar, né, deste estreante, o Vinícius. Tem uma defesa comum, essa do CRB, Daniel Borges já passou aqui pelo Atlético, Elton Carvalho, jogador já rodado no Campeonato Brasileiro, Vitor Ramos, que esteve no Goiás no ano passado, e o Igor pelo lado esquerdo. A tendência é que o Marcelo Chamusca atue com 3 jogadores no meio campo, 3 volantes, né, reforçando a marcação, Claudinei e ex-Vila Nova, o Everton Páscoa e o Dirceu Lucas. Então o CRB ele projeta, né, pelo menos nessa escalação que ainda não foi divulgada, deve ser divulgado somente ali 1 hora antes do jogo, mas a tendência é que a gente tenha um time com uma marcação muito forte no meio campo. Isso, por um lado, é interessante para o Atlético, porque o CRB não vai ter aquele meio de armação ali, mas por outro pode ser perigoso, porque ele libera os 3 homens da frente. Pelo lado direito deve ser o Felipe Ferreira ou o William Santana. O William Santana é aquele mesmo, jogou no Atlético, inclusive no ano passado marcou 3 gols para o CRB contra o Atlético, naquela que deve ser a maior atuação da carreira dele. E pelo lado esquerdo tem o Alisson Farias. É um jogador rápido, um jogador muito bom ali no mano a mano, mas é um jogador que oscila muito. Às vezes ele some dentro do jogo, passa o jogo todo, você nem o vê. E lá na frente o Léo Ceará, que não é aquele centroavantão, mas é um jogador que consegue fazer bem ali esse papel mais centralizado. Um jogador que vem sendo titular do CRB desde o início dessa temporada. Então, se a gente vê, é um time padrão Série B, né? Não é uma equipe que tem grandes nomes, mas como equipe funciona bem. Coletivamente, o time do CRB funciona bem. Então, o Atlético deve sim tomar os seus cuidados diante da equipe alagoana nesta noite lá no estádio Antônio Ascioli. A arbitragem vai ser do irmão do Wilton Pereira Sampaio, o candango Sávio Pereira Sampaio. O Luciano Benevides e o Lucas Torquato serão os assistentes, eles também são lá do Distrito Federal. Beleza, gente? Um abraço para todos vocês, boa sorte aí ao Dragão diante do CRB. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí e a gente vai trocando sempre as ideias aqui sobre o futebol goiano. Até a próxima.